Juízes, capítulo 2, versículo 10. E também toda aquela geração foi reunida a seus pais, e uma outra geração após dele se levantou, que não conhecia ao Senhor nem a obra que ele fizera. Diga assim: uma geração se levantou após deles, e esta geração não conhecia o Senhor e nem a obra que ele fizera. Mateus Rocha não falou, vou repetir. Fala: não conhecia o Senhor e nem a obra que ele fizera. Pode sentar, gente. Fica dando glória a Deus aí. Tu desligou o teclado, filho? Tu quer levar 30 dias no banco? Olha lá aí. Calma aí, gente. Fique em paz. A gente 50 anos de idade, 50 anos de crente, nunca me desviei. E esse pessoal músico aí são demais, né? Vocês são os melhores. Vocês são os melhores da Baixada. Só tem um que deu glória ali. Nós estamos com os melhores músicos e cantores, gente. O reino de Deus tem os melhores músicos e cantores. Eu estava fazendo uma retrospectiva esses dias. Não tem para Raul Gil. Tem gente que vai pegar rápido, né? Aquele não sei o que gospel que fica assim, que tem os 2 dedos para o alto. Eu não sei o nome desses programas. The Voices. Não tem para The Voices. O reino de Deus é celeiro. E a maioria daqueles cantores que passaram por The Voices, né, até fora do Brasil, quando vai entrevistar ele, eu cantei no coro. Eu fui nascido na igreja. O que está acontecendo que não está prendendo essa geração? Não está. Pensando nisso, o Senhor me conduziu até ao livro de Juízes, ao livro da guerra, e falou: meu filho, leia mais os Juízes, que tu vai entender que quando vem uma geração que nem entende os feitos do Senhor, a obra e o poder de Deus, elas vão se perdendo. Mas creio que ainda tem geração de adoradores presente na casa. Ainda tem os remanescentes. Em todo o tempo que nós lemos a Bíblia Sagrada e nós estudamos ela de uma forma assim tão simples, né, da forma que eu falei, eu estou vindo no congresso, eu torno a falar novamente. Não vou com nenhuma palavra persuasiva de sabedoria humana. Da onde o pastor Heron tirou isso? Meu Deus, não. São palavras simples. Nós temos que o Senhor age no simples. A palavra quanto mais simples, melhor. A palavra quanto mais de fácil entendimento, melhor para Deus agir. Nós estamos vivendo um momento, e aqui tem seletos pregadores, pregadoras, cantores, cantoras. Há de entender o que eu vou falar, e já estou terminando, serei muito breve. Há uma preocupação na nossa mente. Eu acredito no que o Senhor revelou ao Mateus Oliveira para estar ministrando aqui. Eu creio nisso, e eu estou pela misericórdia de Deus aqui. E há uma preocupação muito grande, nós pastores. Talvez vocês não rode, não pule, não dê glória a Deus, aquela coisa que nós estamos acostumados, de vem com tudo, quebra tudo. Nós estamos acostumados com essa fala, e faz parte dessa geração. E eu pensando, porque a Bíblia fala da geração, e o livro de Juízes, ele conta a história de 13 juízes, e a contar de Eli, enclopa ali os 14 juízes. São muito ganhos e perda, bigode, com essa barba tão bonita. Amém? É muito ganhos e perdas. Ganhos e perdas. Batalha ganha, depois a geração se perde por segundos, e a morte vinha. E se nós lemos o livro de Juízes, é o livro do sangue, é o livro da guerra. E todos esses juízes que se levantaram, não foi por falta de exemplo, porque se olhasse um pouquinho mais para a retaguarda, teve homens que passaram e deixaram um legado.
deixar um legado santo, deixar um legado cristocêntrico, um legado que não poderia, meu filho, se desviar. Mas aqui eles se desviaram da conduta, e a palavra é no capítulo 2, onde nós lemos a repreensão do Senhor. E eu estava lendo, eu falei: Senhor, o que eu vou ministrar? Aonde? Me conduza a uma revelação da tua palavra. E o Senhor me conduziu aqui. A repreensão do Senhor, a infidelidade dos israelitas, a servidão dos israelitas sobre Cusã, e o levantamento dos juízes para governo. E no final eu comecei a entender, quando eu li esses textos, a história dos 13 juízes, e a contar, a saber, o 14º, Eli, eu comecei a entender o amor de Deus para com uma geração, que ela não se perca. Há de saber, somente uma analogia breve: eu sou da década de 70, nasci em 1975, vou fazer 50 anos, se assim Deus permitir, agora no dia 14 de agosto, diga amém. A igreja toda está convidada para comer um bolinho comigo lá na cooperativa de Pau Grande, quem conhece? Lá em PG, tá bom? Todos estão convidados, vai ter um culto lá, abençoado, tá bom, meu pastorzão? Uma honra tê-lo lá. Mas eu vou completar 50 anos. Essa geração, quem é da década de 70, 80, diga amém. Quero te chamar. O bigode ali me ajudou. Pega isso aqui rapidamente, ó. A década de 70, de 80 e um pouquinho de 90, ela está entrando agora na escassez. E é bíblico isso. Até 70 anos, ok. Depois dos 70 é canseira e enfado. Grava isso. Depois dos 70, pode ter academia, pode curtir o que for, mas vem as rugas. Eu não estou nem com 50 ainda, vou fazer. Já estou com 2 hérnias de disco. Já está ruim para mim. Ficar muito tempo sentado, dirigir, viajar, a perna incha. Está entendendo? Nós temos que cuidar da saúde. Essa geração, ela está se findando. E eu ouvi uma fala de um grande pregador da palavra de Deus, um doutor, um filósofo, e ele dizendo assim: essa geração não houve antes como ela, e também não haverá depois dessa. E você há de me perguntar: por que, pastor, não haverá mais? E eu quero louvar esse povo desta geração, dos 70, geração de 70, geração de 80 e um pouquinho ali dos 90. E se eu fizer uma pergunta aqui: quem pegou o famoso LP? 3 mãos levantadas, 4. Mas não é por conhecer, não, bigode. Não é por conhecer pelo avô que colocou, não é para conhecer pelo pai que colocou. É conhecer de vivência. Colocar a vitrola, pegar o LP, limpar a agulha. Para alguns aqui eu estou falando coisas de outro mundo, né? Soprar ali, daqui a pouco pula de novo, daí tu limpa o LP e volta. Cansei de colocar os LP para tocar enquanto a corneta estava lá no bico da igreja, e meu pai saía a quase 1 quilômetro andando de bicicleta para ver se a voz estava indo lá. E ele voltava e falava: pai, ele falava para mim: filho, tá bem, tá legal, o som tá bom. Eu falei: poxa, que bom. E o culto começava com 4, 5 pessoas. E é interessante, essa geração LP que pegou o cassete, a fita cassete. E depois dessa geração, depois desse tempo da vitrola, pega bem atenção aqui, veio o que? Alguém falou ali atrás, eu li, veio o CD. Muitos CDs.
carro, meu líder, bom de ver. Os carros empilhavam aquele CD ali no porta-mala, ia colocando. Tu vê carro hoje com CD? Passou a geração do CD. Aonde você armazena as músicas agora? Pendrive, celular, acabou. Tudo isso. Pastor, não dá para o senhor pregar a Bíblia não? Calma. A Bíblia está dizendo que veio uma geração que não conhecia Deus. Gente, escuta, não conhecer Deus, amém. Que isso, pastor, que coisa, tu não está bem dessa careca. Não, tranquilo, não conhecer Deus, amém. Eu ainda boto uma aspas entre isto, mas não conhecer as obras dele é ser muito ruim. É olhar a Bíblia e ver ela como tarja preta. Aí eu me lembro que meu pai, que já dorme no Senhor, não quero ser saudosista, eu lembro meu papai que andou braço dado com Túlio Barros, fundou várias igrejas ali em Campos Elísio, pastor Libório, que hoje está com 96 anos, várias igrejas fundadas. E aí eu entendo ele sendo diácono do pastor Valdir Neves, e eu tenho a carteirinha dele até hoje. E dos 16 filhos eu sou o mais novo. Falei, Senhor, não me deixe perder a visão do reino na minha caminhada. Não me deixe perder a visão das tuas obras na caminhada, como Israel perdeu e se deram. Não me deixe perder a visão do centro do céu nos cultos, nas adorações. Continuando com essa linha de pensamento que eu estou montando aqui, para aplicar agora em 5 minutos, nós ir para casa descansar. A geração foi se perdendo de geração a geração. Estamos na era agora do pendrive, e na era que quando você quer pesquisar alguma coisa, tem uma inteligência, tal de inteligência artificial aí, que diz tudo. Estava ministrando alguns cursos teológicos esses dias e eu me preocupei, porque eu vi jovens dando gritos ali na inteligência artificial, buscando mensagens dali, pesquisando ali. É um fast food. São coisas, escute, geração do hoje querendo as coisas. Pastor, o senhor vai arrebentar a geração do hoje? Não, é só para assustar um pouquinho. Mas eu acredito que se você está aqui, você pode ser a geração do hoje, mas com a mente do céu. É uma preocupação tremenda. Não querem mais passar o tempo orando, buscando a Deus e tentando ouvir a voz que vem do céu. És tu, Senhor, que estás falando. E a geração que se passou antes dos juízes, homens que subiu o monte, não tinha tempo para descer. Moisés subiu, ficou 40 dias e 40 noites. Fala, Senhor, fala. E só desceu por ordem de Deus, porque o povo se descambiou lá embaixo. E foi necessário o Senhor falar: desce, porque o meu povo já está adorando a outros deuses. Era a geração que tinha prazer de estar. Então quando chegou em Juízes, não tinha por que eles errarem, tinha um legado. E eu fiquei pensando: Senhor, aonde nós vamos parar? Foi quando eu abri a Bíblia em Juízes e li esse versículo. Ele me chamou muita atenção. E houve outra geração depois que Josué é morto, que não conhecia o Senhor nem a sua obra. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram os Baalins. Gente, nós estamos vivendo um tempo hoje o Brasil está em um caminho sem volta.
falei: Senhor, é isso mesmo que eu tenho que ministrar? E o Senhor falou comigo no carro, vindo a 130 por hora, de lá de Cachoeira Grande para cá: pregue somente a minha palavra, porque eu ainda tenho uma geração de pé. Caso contrário, o que será de nós daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Mãe já não tem mais paciência com seus filhos. Pastor, o que é isso? E eu fiquei pensando: para quem deixaremos o legado? Sabe aquela vigília que papai fazia, vovó fazia, de 3 períodos de oração de joelho, e ficava um diácono ranzinza na porta, com um bigode desse tamanho: entrou, não sai. Entrou, não sai. Fazia isso, gente. Vai aonde? No banheiro, ele ia atrás. A gente tinha até medo desses diáconos. Ainda existem eles ainda hoje. Nós ficávamos com medo. Vai, e batia na porta: está demorando muito. Vou na cantina. Cantina não, na hora do culto não tem cantina. Vai adorar. E nós entrávamos, dobrava o joelho. Gente, não é saudosismo, mas que saudade. Que saudade. 3 pessoas, 4 pessoas, culto matutino de 4 às 5, às 6 da manhã. Mas tinha batismo com o Espírito Santo, renovação, graça de Deus. E alguém pode estar falando: pastor, interessante, eu estou ouvindo aí o senhor falar, e já vai dar meia-noite, e até agora o senhor não pregou nada. Sabe por quê? A geração, ela quer Bíblia. E eu entendo que é a Bíblia que levanta, é a Bíblia que restaura. Senhor, me dás graça. É a palavra de Deus que me dá força para se manter de pé. E o Senhor começou a falar comigo nas caladas: tem a minha palavra como testeiras, tem a minha palavra sobre os teus pés, firma os teus pés na rocha, mas viva a minha palavra. Rebastuia quendo é. Viva ela, entenda ela. Quando eu vejo uma vigília como essa, meu coração ainda se alegra. Meu coração ainda se alegra. Sabe qual é a palavra que está saindo do meu dicionário? Corrida. Está saindo do meu dicionário, eu estou eliminando ela. Tudo agora na nossa vida, meu pastorzão, eu cheguei porque é muito corrido. O dia de ontem foi muito corrido, por isso que não fui lá. Cheguei atrasado por causa da correria. Tudo é correria. Aí o Senhor está mandando eu dizer para todos que aqui restaram: stop. Pensa no teu tempo. Entendo que Deus está falando para você nesta madrugada já. 0 hora em ponto. É hora de Deus pegar os balins. Eu sei que tem 2 comigo aqui. 0 hora em ponto e 42 segundos. É hora de Deus falar: vem cá, balins, vem cá, Anaquis, vem cá, os heteus, os eveus, os jebuseus, vem cá, vocês todos. E eu vou provar para todos vocês que ainda tem uma geração que não se prostraram diante de Baal. Teve uma que levantou a mão aqui, teve 2 aqui no meio, e eu vou encerrar agora, e teve 3 do lado de cá. Está na hora, mais do que na hora, de Deus. E Ele quer fazer, gente. O
que eu vi aqui é unção de Deus purinha. E se deixar da 1 da manhã, da 2 da manhã, é o manto, é a glória, da 3, da 4, porque os jovens correrão e não se cansarão. E é essa força que Satanás quer tirar. Meu pastor, amigo, eu não sei se o senhor já teve essa percepção, mas essa força que o Senhor, que Deus quer ungir, capacitar, mas essa força que Satanás quer tirar do meio. Você pode correr 10 km, eu não consigo correr mais 3. O calo chegou, o cansaço está chegando. É nessa geração que nós temos que dizer: vai Israel, é nessa geração que nós temos que impor as mãos e dizer: Pai, não deixam eles errarem como aqueles dos juízes erraram. Aleluia, 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 aleluia. E houve uma geração que não conhecia Deus, e houve uma geração que se desviou dos seus caminhos, e houve uma geração que pecou nos seus atos. Mas o pior ainda está por vir. E eu não sei se vai sair, aleluia, glória a Deus, mas entendimento, como Romanos 12, está presente nessa madrugada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa provar qual seja a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus. E agora nessa geração aqui, o pior veio. E diga comigo, por gentileza, diga: qual é o pior, pastor? Grave isso aqui e vamos para casa. Diga mais uma vez: qual é o pior, pastor? É o capítulo 3, versículo 6. Tomaram de suas filhas para si mulheres, diante dos cananeus, diante dos heteus, diante dos amorreus, diante dos perezeus, diante dos heveus, diante dos jebuseus. A ordem era: não casem, não faça aliança com quem não tem presença. Mas eles aqui mostraram tudo errado. Tomaram suas filhas para si por mulheres, e deram suas filhas e seus filhos e servir a outros deuses. Mas o Senhor, o grandão da Galileia, como diz meu amigo Jonathan Carlos, se levanta do trono e fala: vem cá, Otiniel, tu és a força para essa geração. Tiveram casamentos que não são seus, fizeram alianças que não são suas. Eu louvo a Deus quando eu caso jovem, que eu acompanho no namoro, noivado e casamento. Mas me dá tristeza quando eu entro num gabinete para tratar questões conjugais com uma visão de separação. Falei: Senhor, aonde eles erraram? Senhor, aonde eles erraram? O Senhor me chamou para o particular e começou a falar comigo: pregue somente a minha palavra. Pregue somente a minha palavra, porque tem uma geração aí de cananeus vivos, Senhor me dá graça, de heteus vivos, de amorreus vivos, tentando tragar a nossa herança, e nós não podemos nos calar. Nós nos podemos sentar e cruzar as pernas. Nós temos que partir para a guerra. E quando vê jovens com toda a garra fazendo aquilo que o céu se agrada, é motivo de dar glória de pé. Mateus poderia estar juntando os seus amigos
para uma churrascaria, para uma pizzaria, para um sítio. Qual o desejo do coração dele? Vamos fazer uma vigília e congregar com os mais chegados. Já tem gente entendendo isso aqui. Vamos fazer uma vigília e congregar os céus e agradecer a Deus, porque ainda existe uma geração que a estátua de Nabucodonosor está de pé, aleluia, Shadúbia, e a ordem foi dada: se prostre. Mas tem uma geração dizendo: não vou me prostrar. Ainda tem, eu creio nisso. Quer ver deixar um pastor muito chateado? Determinados pregadores que começam a bater em jovens, bater na geração de hoje. É porque tem uma geração de hoje todinho, a gente entende. Tem uma geração de hoje que não entende o poder da palavra. Entende sim, gente, não é a maioria. Tudo bem que você chama para orar, são poucos que conseguem dobrar o joelho e passar ali seus 10 minutos de oração. São poucos que entram na igreja e vê o pastor de joelho e fala: vou orar com ele. São poucos, mas tem que vem para consagração e fala: eu vou, porque amanhã é consagração e eu vou. Pastor, mas eu queria uma palavra de voar. Pastor, eu queria uma palavra de, meu Deus, falar um monte de mistério. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não deixe a sua geração morrer. Aleia, checando e atéria vaio, e sendo rebenaio. Ainda que o diabo diga que tem uma geração que não conheceu Deus e nem conheceu as suas obras, olha você aqui presente cantando: olha eu aqui, aleia céu. Ainda que tenha o diabo dizendo: é só acabar a vigília que eu vou pegar ele, que eu vou pegar ela. É mentira dele. Tem um povo aqui que não veio brincar com Satanás. Tem um povo aqui que não veio passear. E se está até a 00:09, é porque o Senhor está cuidando de você. É porque o Senhor está zelando de você. É porque o Senhor tem promessa para gerar. O Senhor tem promessa para gerar. Assim como fez com Maria. Maria, permaneça na minha posição, porque esta geração que está vindo aí é a geração para impactar. Lá vem o Messias. Maria, ela se prostra de joelho em Lucas capítulo 1, verso 38. Faça conforme a tua palavra na minha vida, porque eu sou a tua serva. Faça conforme a tua palavra na minha vida, porque eu sou a tua serva. Aleia-se. Quem está disposto para que a palavra viva na sua vida? E aqui eu encerro. É só um beijo na flor. Acredito que já passaram muito homens de Deus e mulheres de Deus aqui. A geração do cego Bartimeu. E eu falei que eu não vou enfadar, e não vou. E qual é a geração do cego Bartimeu? Capítulo 10 de Marcos, versículo 45. Que geração é essa? É aquela geração muito inteligente. Ele está lá no cantinho, sentado à beira do caminho, mas com um grito embargado na garganta. Qual era o grito que ele deu? Quando soube que Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno, passava. Somente Mateus e Marcos e Lucas, os evangelhos,
relata Jesus, o Nazareno, e dá ênfase: Jesus, o Nazareno passava. Jesus, o Nazareno passava. Eu não sou bom de português, eu não faço uma boa sintaxe, mas sabemos que aquilo que está entre vírgulas em um texto se chama aposto, e aposto é aquilo que dá sentido à frase, e a frase é: ele sabendo que Jesus, vírgula, o Nazareno, vírgula, passava. Você não vai encontrar a palavra Nazareno no Antigo Testamento, você não vai encontrar Nazaré também no Antigo Testamento, só vai encontrar ela nos Evangelhos. Tem alguma coisa desse cego que ele não via, mas ouvia a voz de Deus sobre ele. Fale comigo: e esta geração ainda está de pé, pode não ver, mas ouve a voz de Deus. Já tem dois pegando aqui e eu encerro. Diga assim: pode não ver, mas ouve na calada a voz de Deus. Ele está cego, meu pastor, mas está dizendo: Jesus, vai sair um grito da boca dele que vai incomodar multidão que não tem presença. Jesus, quem? Filho de Davi, o que? Tem misericórdia de mim. Cadê a Súria? Vai sair um grito da boca dele. Vai sair um grito da boca dele que vai incomodar uma geração, vai incomodar um povo que não está entendendo a voz de Deus. E aquele cego que não fala muito dele, só fala que ele era filho de Timeu, por isso o sobrenome Bartimeu. Não entendia muito, mas eu entendia que a revelação que ele tinha ali não era para muitos. A revelação que ele teve de Jesus não foi para muitos, só foi para ele. Tem coisas que só o céu vai te dar, não vai abrir para quem está do teu lado. E eu já quero aplicar aqui, entrega o microfone. É melhor você guardar o teu segredo contigo e com a tua família. É melhor você guardar o teu segredo contigo e com a sua família. Não tem aquela passagem onde tem 2 ou 3 reunidos, Deus está no meio. É você, seu esposo, seus filhos, no seu lar, dizendo: papai, é o Senhor que está no meio, Satanás do lado de fora. Então o que eu tratar aqui é o céu que vai responder. Você está aqui, o que eu tratar aqui é o céu que vai responder. Escute isso. O que eu tratar aqui é o céu que vai responder. O cego, Bartimeu, filho de Timeu, ouvindo que Jesus, o Nazareno, toda a igreja, o Nazareno, passava. Aí você pega a palavra. Eu sei que muitos biblicistas aqui sabem isso de cor e salteado. Fala assim: Nazareno é a palavra que no original traz a tradução Netzer. E essa tradução Netzer é aquela que cola com que Isaías profetizou: está vindo um rebento. Devagar, falo mais uma vez e entrego agora o microfone. Bigode, olha o que o cego falou: Jesus, o Nazareno, está passando, é ele. Eu entendo a origem dele, eu sei de onde ele é, eu sei quem é a raiz dele, eu conheço a geração de Jesus. Leia, Súria. Quer ver uma coisa? Tem gente que anda, mas não conhece. Pensa que é íntimo, mas não é. Pensa que tem, mas não tem. Pensa que é profeta, mas não é. Pensa que é discípulo, mas não é. O Senhor está dizendo: tem um cego que está entendendo as minhas origens, e é por isso que eu vou parar a multidão, vou olhar para ele e vou dizer: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Diga assim: Nazareno, Netzer, rebento, que quer dizer, diz que quer dizer filho, broto, frutificação. Justamente o que Isaías profetizou. Porque o rebento frutificará, e da raiz de Jessé
da raiz de Jessé, da raiz de Jessé, da raiz de Jessé. Gente, eu estou falando que a igreja está viva, tá? É da raiz de Jessé nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gente, não se preocupe, escute, não se preocupe, não é Lula que está no controle do Brasil, se preocupa não, está entendendo? A geração está preocupada muito com hoje. Não é Lula que comanda o Brasil, não é Bolsonaro, não é o Trump. Mas se o Trump pegar, se o Trump vier assinando as leis, coitado do STF, não é também. Eu vim aqui dizer esta madrugada que o nosso Brasil, a nossa pátria, está na mão de Deus. Já tem 3 entendendo isso aqui, ó. A nossa pátria e a nossa geração está na mão de Deus. Mas estão assinando leis infames. Não tem problema. Tem igreja até a meia-noite clamando e dizendo: sai da frente, Satanás. Esta geração não vai se dobrar. Dá um salto da sua cadeira. Fique de pé, por gentileza. Mas se querendo rebasto e eterno evade. Esta geração não pode se dobrar. E eu quero levantar um clamor por todos que aqui estão. A palavra sempre é uma palavra pastoral. Despertamento espiritual para a igreja. Estamos vivendo 3 guerras. Diga comigo, 3 guerras. Comigo, 3 guerras. Alô, irmãos, 3 guerras. Diga: guerra comercial, guerra política e guerra ideológica. E a igreja não pode entrar nessa guerra comercial. A igreja não pode entrar nessa guerra política. E a igreja não pode entrar nessa guerra ideológica. O que a igreja tem que fazer? É isso aqui que nós estamos fazendo: levantar a espada afiada e dizer para Satanás: meu filho não vai virar marionete da ideologia, meu filho não vai servir a Balins, meu filho não vai casar com Astarote, meu filho não vai casar com Etéias, meu filho não vai se prostituir, a minha filha não vai se prostituir, porque é flecha na mão do valente e minha família está na mão de Deus. Igreja feliz é porque tem uma família feliz. Igreja forte é porque tem famílias fortes. E qual é a visão dele? Destruir a família. Mas olha nós aqui, ó. Amém? Eu te convido a orar nessa noite aqui. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Confesso que eu não faço isso, mas tenta identificar se tem alguém até essa hora, meia-noite e 19 minutos, que está afastado da casa do Senhor, mas está numa mini vigília. Tenta identificar ele, tenta identificar ela, e diz: você não é da geração dos Balins, você é da geração de Cristo. Se você identificou ele, identificou ela, por gentileza, se puder, traga-o aqui, se tiver. E eu não vou me estender. Você não está até meia-noite, você não está até essa hora da madrugada à toa aqui. Mas se tiver, sai do seu lugar, venha para cá, que nós vamos orar por você, orar pela sua família, orar pelo seu lar. Eu creio nisso. Pergunte a ela se tiver, pergunte a ele. Eu não vou me estender mais. Vamos lá, vamos lá, vença essa guerra no seu interior. Vamos orar, igreja. Vamos orar, irmãos. Nós permanecemos na tua presença aqui até esta madrugada. Eu
quero te louvar por esta oportunidade de estar aqui. Nós temos um compromisso com a tua palavra. Eu quero te louvar pelo anjo desta igreja. Primeira vez que eu vejo, mas cubra com o teu sangue, com a tua graça, dando-lhe saúde completa a todos os obreiros desta casa, a vida do Mateus Oliveira, a sua esposa, a sua filhinha. Guarda, Deus. Pai, eu não tenho dúvida que o Senhor recebeu este sacrifício nesta madrugada. Aos que chegaram e já foram por força maior, vai sair uma multidão daqui agora, daqui a pouquinho. Limpa o caminho para esse povo passar. Satanás, sai da frente. Coloca brasa sobre os pés de cada crente. Tempos difíceis a igreja está passando, mas o Senhor está limpando este caminho agora. Para onde formos, Uber, carro próprio, bicicleta, a pé, moto, Pai, guarda, livra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.